de olho. Aqui a gente está igual, a gente está igual o Jânio Quadros, entendeu? Fiscalizando tudo que a gente vê, saca? Fiscalizando tamanho de roupa de biquíni, de maiô das pessoas, proibindo, vai resolver os problemas do Brasil. Ô, Gabi Junqueira, resolver o problema do Brasil solucionando o tamanho do maiô. Então, o problema é esse, certo? Ah, não, Pedro, não dá. Ele é maluco de pedra. E os problemas reais do Brasil, nada. Nada. Nem pensa. Ó, para quem chegou agora, deixa eu fazer um pedido para vocês. Gostaria que vocês abrissem as câmeras, certo? Vocês que entraram agora, eu fui, nossa, chicoteado pela coordenação, que entraram na minha live e viram os boca aberta de câmera fechada. Nossa Senhora! Não, é só áudio de 3 minutos ali, ó, no meu celular chegando. Tem que abrir, você não pode dar aula com essa câmera desligada e tal. Eu sei que eles estão... Ô, Pedro, Ah. você tá gravando a aula depois que você postar isso? Não, tem problema não, tem problema não. Aconteceu nada, entendeu? Ana Luísa, Pedro, não aconteceu nada. A gente está falando aqui que foi um áudio informativo muito, muito maravilhoso, né, para a gente, o Dudo, para a gente poder ver as carinhas felizes de vocês. Menos a do Matheus, que já começou me amolando, falando do Cruzeiro. Tô com ódio desse menino, nossa senhora. Eu tinha acordado bem, sabe? Tinha acordado bem de manhã cedo. Tinha me falado que era desgraça que tinha. Cadê? Larinha. Cadê você? Quero ver a sua... Calma que minha mãe tá xerocando um negócio aqui, Ai, Pedro. Não dá pra ligar a câmera. Bom que ela participa da nossa aula também, porque a gente vê, entendeu? Os absurdos que esse presidente colocava, Jânio Quadros, que era o nosso assunto que a gente terminou, e como é que a gente assusta com as medidas que ele fez para solucionar os problemas do Brasil, galera. Então, ó, peraí que eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente grifar mais alguns esqueminhas. Apareceu aí? Apareceu aí, pronto. Para a gente grifar mais alguns esqueminhas e finalizarmos, entendeu? Para a gente ir pro almoço o mais rápido possível. Pode ser? Pode ser. Ó, seguinte. Na página 156 de vocês, que eu dei muito zoom. Na página 156 de vocês, tem aqui as questões do governo peculiar, para vocês verem como é que o Jânio Quadros, perdão, governava sem qualquer medida real para solucionar os problemas do Brasil, certo? Ó, primeira coisa, grifem aí, ó, no meio desse parágrafo. Cobrava seus ministros e auxiliares por meio de bilhetinhos vazados intencionalmente para a imprensa, né? Ou seja... Ô, Pedro. Diga. Se fosse, então, a gente pode... as meninas, né? Que os meninos fazem isso. A gente pode virar presidente do Brasil, ué. A gente tá acostumado a mandar bilhete um pro outro. E eu tenho certeza que isso é mais eficiente do que o presidente, porque os bilhetes do Jânio Quadros... Olha só, o Gabi, para ele poder fingir que ele tem esse marketing popular, que ele é uma pessoa do povo, ele era toda hora visto comendo pão com mortadela, saca? O Eduardo, o Jânio Quadros, na hora que ele aparecia em algum programa de televisão, algum programa onde tinha imagem, né, entrevista para jornal, para os canais, ele sempre tinha um pão com mortadela no bolso, no bolso do paletó. Aí no meio da entrevista ele tirava uns pedaços de pão e comia. Para quê? Para tentar manter essa ideia dele ser popular. Aí o Gabi, sabe por que não funciona? Porque nesse marketing todo dele, ele precisa fingir que ele é uma pessoa do povo. Aí o jeito que ele escreve o português é um português que ninguém sabia ler. Porque ele escrevia umas palavras para fingir que ele era meio burrão, sabe? Para ele falar igual o povo fala. Olha aqui embaixo, ó, vou grifar aqui, mas não precisa, é só para eu identificar. Vou até colocar a cor diferente.
Olha as expressões que ele usava. Filo porque quilo. Tá vendo? As pessoas perguntavam para ele, falavam assim, Jânio Quadros, por que você está fazendo essa medida de combate ao tamanho do maiô? Quer ver, ó? Grifa aqui, ó. Intervia nas medidas dos maiôs usados pelas Miss no concurso de beleza e interditou o uso de biquíni nas praias. Aí as pessoas perguntavam, falavam assim, mas e aí, né? Para que você está fazendo isso? Ele, filo porque quilo. Ou seja, o jeito certo de você falar isso era, né? Fiz porque eu quis. Esse é o português, esse é o português mínimo que as pessoas usam para entender. O Jânio Quadros vai lá e me manda filo porque quilo. Aí ninguém entende. Ai, meu Deus do céu, agora eu rodei a câmera, tem uma rena na minha live. Ah, não, ah, não. Nossa Senhora. Ai, ai. Parece o menino cheio dos... Falei que tem mais gente entrando. Parece a menina cheia dos papagaiados ali, com chifre, Monique. Ah, bom, troca isso aí, senão Henderson, Harrison, sei lá, esse trem não combina, não. Final do ano vai estar todo mundo usando esse filtro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Menos aqueles que falaram que o professor é de idoso e não vão poder. É claro que no caso não foi eu, então é claro que eu vou poder usar, porque eu não fui eu. Voltando, ó, proibiu o maiô na praia, proibiu o jogo, briga de galo. Essa é legal, essa não é um problema não, porque nós hoje somos defensores da causa animal, né? A gente não acha que rinha de cachorro e briga de galo tem que ser feita para não interter ninguém, correto? Então essa daí faz sentido. Olha aqui, ó, tem até a charge aí, tá vendo? Querem grifar embaixo da charge? Charge publicada pelo Globo, satirizando Jânio Quadros de proibir briga de galo no Brasil. Aqui, o que eu queria que vocês entendessem? O problema não é ele ter proibido a briga de galo, né? Isso foi até bom. O problema do Jânio Quadros, Olara, é o cara me falar que é isso daí que vai solucionar o problema do Brasil, correto? É o meio dessas questões todas, no meio de uma crise imensa, o cara falar que o jeito de solucionar o desemprego, corrupção, inflação... Inflação, galera, olha só, é o que nós estamos vivendo hoje. Vocês acompanharam aí o problema da alta do preço do arroz? Vocês viram essas notícias? Que o preço do arroz está subindo muito e o nosso salário é o mesmo? Isso é inflação. O que isso significa? Que o produto está ficando mais caro, produto do nosso cotidiano, né? Produtos básicos estão ficando mais caros e o nosso salário é o mesmo. Ou seja, a gente está gastando mais dinheiro para comprar as coisas que a gente sempre comprou com o mesmo valor. Então, isso é inflação. Aí, no meio disso tudo, qual é o problema do presidente? Ele está tentando solucionar questões que são fora dessa questão. Por isso que a gente compara muito com o que o atual presidente tem feito. Por exemplo, eu não sei se vocês viram essa entrevista, eu não sei se aí, né, como você não está assim, mas o céu da cidade está todo nublado por conta da fumaça das queimadas. Ó, o céu está cinza, galera, não é por conta de chuva que está caindo, não, vocês estão ligados, né? O céu está escuro desse jeito, é por conta da fumaça do Pantanal. Sacou, Isamara? Isso aí não é que está nublado de tipo assim, nossa, que dia monótono, que dia triste, né? Vai vir chuva. Ô, velho, tudo bem que caiu uma tempestade aí agora, mas o tempo está assim por conta de fumaça de queimada. Aí as pessoas do Brasil estão preocupadas com os problemas ambientais. Vocês viram qual foi... A gente está tendo um ministro, né, do ambiental. E não faz nada. Aí, no meio dessa questão, Isamara, foram questionar o presidente como é que o que ele está fazendo para combater esses problemas. Foi uma entrevista o quê? Na semana passada, acho que foi quinta, quarta-feira. Ele deu uma entrevista falando que o Brasil tem um problema maior para resolver. Não tem que ficar preocupado com queimada, não. Tem um negócio mais importante. Rapidinho. Sabe qual é o problema que o presidente está focado? Na existência da tomada de 3 pinos. Estão ligados? A tomadinha dos aparelhos eletrodomésticos que a gente tem. Que o maior problema do Brasil no momento é a existência da tomada de 3 pinos. Que ele está fazendo todo o esforço para acabar com a tomada de 3 pinos, que isso é um absurdo. Isso, uma
uma das nossas maiores riquezas estão morrendo, né? Vários animais, várias espécies sendo queimadas. Exato, exato. Ô Pedro, Diga. o nosso queridíssimo e excelentíssimo presidente falou que ele está satisfeito com a forma que a gente está tentando acabar com o fogo no Pantanal. Exato, que tá de parabéns pelo jeito que tem resolvido, né? Ou seja, o problema está lá e negam a existência de um problema, certo? Está acontecendo aquilo e as medidas que o governo tem feito não resolvem. Aí é muito parecido com o que o Jânio Quadros fez. Prometeu acabar com a corrupção, prometeu combater a crise econômica, prometeu reformar a política, né? Punir os corruptos. E, na verdade, ele fez 3 medidas. Eu já falei de 2, né? O biquíni na praia, a briga de galo, e a terceira é combater o jogo do bicho. Vocês já ouviram falar nessa... É uma aposta ilegal que existia e não tem que o povo brasileiro está disperso. Ele falava o seguinte: o povo brasileiro está focado em ficar chamando as outras pessoas por nome de animal, saca? Cada animal tem um número e esse número vira um jogo ilegal e isso é a corrupção. Se a gente acabar com o jogo do bicho, acabou a corrupção no Brasil. Eu acho que ele é legal até hoje, né? Jogo do bicho. Isso, o Isamara, ele é ilegal até hoje, mas continua existindo, né, no submundo aí. Tem um monte de bandidagem rolando. O Jânio Quadros, posso só... Deixa eu só... Oi, diga, Ana. Não, eu queria... Foi o Jânio Quadros que proibiu o lança-perfume porque tacaram no olho dele? Também. Hoje em dia isso é considerado uma droga, né? Hoje em dia isso é considerado uma substância química proibida, porque ela é considerada um produto que faz mal para a saúde, é ilegal, né? Vem do tráfico, vem do crime, ela é considerada uma droga. Só que ela não era considerada proibida no Brasil. No Carnaval as pessoas usavam isso, né? Acho que era um tubo, sei lá como é que era o negócio. Parece esses sprayzinhos de borrifar água, que dava um cheiro e o povo ficava tudo doido no Carnaval. Diz que jogaram isso no Jânio Quadros, ele ficou revoltado, proibiu o lança-perfume no Brasil inteiro, o povo ficou nervoso que o Carnaval... O povo só usava isso nos carnavais. O povo ficou nervoso, que acabou com a alegria da moçada do Carnaval. E tem uma outra, essa, Ana, já vou adiantar essa questão. Vocês entenderam que o Jânio Quadros não vai durar muito tempo na presidência, né? Eu não sei se vocês sabem, mas ele não vai conseguir governar o Brasil e ele vai renunciar, tá? Mas diz que antes da renúncia dele, ele ainda tentou passar uma outra medida, certo? Ele ainda tentou passar uma outra medida para solucionar os problemas do Brasil. Essa, sim, segundo ele, daria certo. Se ele tivesse sido ouvido, hoje o Brasil seria uma mega maravilha, que era proibir o jogo do truco. Que o jogo do truco fazia o povo brasileiro gastar muita energia, gastar muito tempo com... Agora que eu tô aprendendo a jogar. Então, graças ao não sucesso do Jânio Quadros, porque senão isso aí teria sido proibido, mas segundo ele, o que ele falava? Que as pessoas de bem estavam se dedicando demais à jogatina e aos atos libidinosos, né? Às questões mundanas da aposta. Tinha gente que perdia fazenda, a gente perdia casa, perdia dinheiro apostando em jogo do truco, e isso significava que a população brasileira está com foco em outras questões. Enfim, completamente fora da realidade o governo dele. Percebe? Não consegue resolver em nada na política, a crise econômica avança, a corrupção não estava nem perto de ser combatida, saca? No final das contas, ele não fez nada para resolver o problema de varrer a corrupção que estava existindo, certo? E a partir disso ele vai ser cada vez mais pressionado. Grifem isso aí que eu já coloquei no último capítulo, no último parágrafo. E tem aqui mais o outro detalhe, ó, o aumento do custo de vida, última linha, o custo de vida não parava de aumentar. Aí eu gostaria que vocês escrevessem aqui embaixo, só uma palavrinha aqui, ó,
que é a causa da inflação. Causa da inflação. Causado pela inflação, melhor, né? Todo mundo lembra o que é? Todo mundo lembra o que é inflação? Inflação é isso que eu comentei com vocês. Quando o preço dos produtos não para de subir e o nosso salário, né, o valor que a gente ganha, continua o mesmo. Sacou? Deixa eu ver um negócio que vocês consomem bem aí, que vocês compram bem. Vocês amam aquele R$1, vocês ainda iam, né? Porque agora tá todo mundo de quarentena, né, o Monique? Tá todo mundo preso em casa, espero, né? Mas vocês lembram aquela... Isso aí, máscara em cima do nariz, né? Igual esses mocoronga que ficam andando com a máscara no queixo, não, uma de boca aberta. Nossa senhora, não, ó. Eu tenho raiva desse povo. Eu vou dar um tapa na orelha. Presta atenção. Vocês lembram quando vocês amavam R$1 e viviam naquele R$1 o tempo inteiro, comprando pacote de bala, iogurte, biscoito, bolacha, chinelo, tinha tudo R$1. Aí tá. Imaginem que a mesada de vocês é a mesma, certo? Todo mundo aí ganha de mesada R$5 por semana para gastar no R$1. O que isso significa? Que vocês podem comprar 5 produtos, correto? Eu sei que eu acho que no R$1 deve ter coisa que é mais cara que R$1, né? Mas vamos colocar assim. Se vocês ganham R$5 e vão... Não, as lojas é esperta, Pedro. Abre assim, loja de R$1. Aí passa 2 meses, já é R$1,50, R$1,25, vai aumentando. Quando vê, já tá 10 conto. Ô, Monique, isso daí é a inflação. Olha só. Imagina que quando ela abriu, vocês ganhavam R$5 e a loja era um produto de R$1. Quantos produtos vocês compram? 5. Fechou a conta? Nossa senhora, se você não estiver conseguindo fazer uma conta dessa, vou dar um tapa na orelha da Simone. Pelo amor de Deus, né? R$5, vocês levam 5 produtos de R$1. Aí o que acontece se o preço do produto sobe, ô Monique, que é o que a loja faz? Passa a ser R$2,50. Se o seu salário continua sendo 5, você agora compra 2 produtos, ao invés de comprar 5. Pegaram? Isso é o aumento do custo de vida. Ou seja, você compra menos produtos pela mesma quantidade. E isso é o que a gente chama de inflação. O preço do produto está inflacionado, o preço do produto está subindo muito, enquanto o nosso salário é o mesmo. E isso significa que o governo do Jânio Quadros está um grande fracasso. Certo? Além disso, virem a página para mim, por favor. Na página 157, aí vocês sabem identificar quem é essa figura? Vocês já ouviram esse personagem? Estão ligados quem é? A gente vai estudar sobre ele, tá? Não lê do lado, não. Não lê do ladinho, não, e tal. Quero ver só se vocês reconhecem a imagem. Se alguém sabe identificar. Fazem ideia? Gabi Junqueira, Eduarda. Já viram esse personagem aí? Importantíssimo. Ele não é brasileiro, já vou adiantar. Certo? Larinha, tá ligado quem é? Show de bola. Esse personagem, né, não é um personagem brasileiro. Ele é um líder, ele é argentino, Ernesto Che Guevara. Já ouviram falar? O nome vocês já ouviram, não já? Do Che. Ele é argentino e ele é considerado o principal líder da Revolução Cubana, que é o movimento que a gente vai estudar na outra frente, né, na próxima apostila, se eu não me engano. Que é o movimento em que a ilha de Cuba rompe os laços com os Estados Unidos e se torna um país socialista. Sacou? E ela é socialista até hoje. Junto com o Che Guevara, o Fidel Castro, os dois são os líderes desse movimento, o Che e o Fidel Castro, fazem esse movimento de romper com o capitalismo. E qual é o problema? O Che Guevara, ele é... Pedro. Diga. Ele não era cubano, então, não? Não, ele era argentino. Quem era cubano era o Fidel Castro. A gente ainda vai estudar melhor isso. Mas o Gabi, ele defendia, mesmo não sendo cubano, ele defendia os ideais da revolução, sabe? Ele defendia que o poder tinha que ser do povo, que o governo tinha que ser feito para melhorar a vida do povo, que a ilha de Cuba ela era explorada pelos Estados Unidos,
ela era um parque de diversão para os norte-americanos, né? O povo dos Estados Unidos ia para Cuba, explorava o povo e ia embora. E ele achava isso errado, junto com vários outros cubanos, né? Então eles organizam um movimento e fazem essa revolução. Aí qual é o detalhe? Olha só. Galera, nós estamos falando, né, de um contexto da década de 60. E o que isso significa? Que está acontecendo no mundo uma guerra, a Guerra Fria, uma disputa entre os dois grandes blocos, o bloco capitalista, liderados pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. O Che Guevara, ele é um grande líder do bloco socialista, ele é uma figura heróica do bloco socialista. E o que o Jânio Quadros me resolve fazer aqui no Brasil? O Brasil, que era um país que sempre foi aliado dos Estados Unidos, né, que sempre apoiou os Estados Unidos, o Jânio Quadros resolve convidar o Che Guevara para o Brasil para agradar os partidos de esquerda, porque o Jânio Quadros tem esse problema, olha só, ele queria ser amado por todos os lados. Ele queria ser amado tanto pela direita quanto pela esquerda. Saca? Ele queria que todos os partidos políticos amassem ele. Parece uma criança de sexto ano. Fala, será que gosta de mim? Os partidos de direita não estão gostando de mim. Vou fazer um monte de coisa para eles me agradarem. Aí ele ficava fazendo essa política maluca de tentar agradar os dois lados. Para atrair a esquerda brasileira, os partidos de esquerda brasileiro, ele convida o Che Guevara, que é um herói desse bloco, e confere, né, entrega uma medalha para ele. É uma medalha do Cruzeiro do Sul, que é a maior medalha que alguém pode receber no Brasil. Sacou? As grandes personalidades, os grandes indivíduos, aqueles atos mais nobres, vão lá e recebem uma medalha dessa. Na hora que o Che Guevara recebe isso no Brasil, os partidos de esquerda adoram essa homenagem, amam o Jânio Quadros. Só que os partidos de direita que apoiam os Estados Unidos, que apoiam o capitalismo, que apoiam o bloco capitalista na Guerra Fria, vão criticar o Jânio Quadros. Falam assim, mano, como é que você está, né? Como é que você está trazendo um líder desse para o Brasil? Esse cara viam o Che Guevara como um inimigo, viam o Che Guevara como um ditador e tal, e achavam um absurdo. A direita tira o apoio do Jânio Quadros e a esquerda ama o Jânio Quadros. Para responder isso, o que o Jânio Quadros faz? Opa, já que agora a direita está me odiando, vou fazer alguma coisa para agradar a direita, certo? Por exemplo, vou fazer os salários serem congelados. O que é isso? Não vou deixar os empresários, né, não vou deixar os trabalhadores exigirem mais salário, não vou aumentar o salário dos trabalhadores. Para quê? Para ter certeza que os empresários, que é o grupo da direita, vai adorar isso. Imagina, os caras não vão precisar mais pagar salários altos para os seus trabalhadores. Vão lucrar, vão ganhar dinheiro. Na hora que o Jânio Quadros faz isso, ele achava que todo mundo da direita ia amar ele. Sacou? Só que a galera da direita não ama ele, acha isso bom e tal, mas continua odiando ele. Por quê? Porque ele foi lá e trouxe o Che Guevara. Ao mesmo tempo, na hora que ele congela o salário, quem adorava o Jânio Quadros porque ele tinha trazido o Che Guevara, agora odeia ele porque ele congelou o salário. Então, no final das contas, o Jânio Quadros está sozinho. Vocês já viram isso, velho? Vocês já viram esse ditado? Tem um ditado que fala o seguinte. Me ajuda aí. É um negócio tipo assim, quando a gente quer agradar demais todo mundo, a gente acaba desagradando todo mundo. Vocês já ouviram um negócio desse? Quando a gente quer agradar demais os dois lados, a gente acaba sendo odiado por todo mundo, né? O Jânio Quadros, ele não tem projeto. Ele tentava ficar amigo da direita e amigo da esquerda, mas no final das contas ele não era nenhum nem outro. Sacou? A medida que ele faz para agradar a direita não é boa o suficiente para os direitistas e desagrada o povo da esquerda. Quando ele traz a homenagem para o Che Guevara, não é uma medida boa para a direita, mas também não é suficiente para fazer o povo da esquerda esquecer que ele não está pagando bom salário para o povo. Saca?
No fim das contas, o Jânio Quadros fica sozinho. Para piorar, ele acha que o povo está do lado dele. O que ele resolve fazer? Ele tenta dar um golpe no Brasil e governar sozinho. Saca? Para a gente finalizar a aula, último item. Se liga. Como é que ele manda essa jogada? Vamos só grifar esse finalzinho aqui, só para eu ter certeza que vocês pegaram. Se liga, ó. Ô Pedro, o governo do Getúlio Vargas foi até que ano? Ele termina em 54. Aí entra o JK. Entra o JK. O JK ele entra um pouquinho depois, o Isamara. Tem um período ali de transição, porque como o Getúlio Vargas se suicida, ele pega todo mundo de surpresa. Então, fica mais ou menos um ano para poder resolver. Mas depois é o JK. Certo? Depois do JK, o Jânio Quadros. Certo? Mas o JK acabou que no final das contas ele não foi bom pro povo? Então, pro povo, não, Isamara. Por quê? Porque as regras que o JK vai fazer, apesar delas serem pensadas para o povo, elas acabam beneficiando somente o grupo de empresários. Ele traz empresa, ele traz indústria, tudo isso sempre foi muito bem visto pelo povo. Só que hoje em dia, quando a gente analisa isso tudo, o JK ele não é mais, ele é um bom presidente, sim. Mas quando a gente analisa os detalhes dele, a gente percebe que o JK errou muito. Então, por exemplo, ele aumentou a nossa dívida, ele abriu espaço para corrupção, ele construiu uma cidade megalomaníaca, que foi Brasília, e muito dinheiro foi desviado, e a gente perde muito dinheiro nessa obra. Entendeu? Ele traz muito dinheiro para o Brasil, mas qual é o problema do JK? Esse dinheiro não vai para o povo. Esse dinheiro não é bem distribuído. Esse dinheiro vai ficar na mão de alguns empresários. Então, tem poucas pessoas que são bilionárias e a maioria das pessoas estão cada vez mais pobres. Então, assim, olha como é que é difícil a gente perguntar se o governo do JK foi bom ou não. Se a gente está falando dos empresários, se a gente perguntar hoje para os empresários, para o dono de indústria, o JK foi ótimo. Por quê? Porque eles enriqueceram no governo do JK. Se a gente perguntar para as pessoas que eram trabalhadoras na década de 60, o JK foi péssimo. Por quê? Porque fez tudo ficar mais caro enquanto o salário era uma porcaria. Percebe como é que a gente tem que saber de qual grupo a gente está falando? Sim. Mas como é que é? Jânio Quadros não foi bom para nenhum lado, né? O Jânio Quadros foi bom para ninguém, nem para ele, coitadinho. Ele tava maluco. Tanto que ele dura um ano. Ele foi bom pro Galo, só que não precisa mais brigar. Pronto. Mas pro resto, ele não foi bom para absolutamente ninguém. Ninguém. Aí qual que é a jogada? Olha esse finalzinho aqui, quer ver? Olha só. Deixa eu só grifar essa jogada. Ó, o Jânio Quadros afrouxou as relações do Brasil com os Estados Unidos e quis fazer uma política externa independente. O que é isso? É tentar não fazer parte do bloco capitalista. Certo? Por isso que ele chamou o Che Guevara para a mensagem, né, para a homenagem. O que a esquerda fez? Ó, grifa embaixo da imagem. Na hora que ele atrai o Che Guevara, entrega a medalha para o Che Guevara e tenta se distanciar do bloco capitalista, a esquerda, que é quem ele está tentando agradar, percebe que isso aí é um marketing político, que ele está atrás só de apoio. A direita, olha só, desagradam os conservadores de modo irreversível. Tá vendo o finalzinho do que foi grifado aí? Esses conservadores é o que a gente chama de bloco da direita, que eram as pessoas que estavam ligadas ao capitalismo. No final das contas, o Jânio Quadros desagradou os dois lados.
tanto a direita quanto a esquerda. Aí, ô Lara, presta atenção, que agora é a hora que o Jânio Quadros ele é maravilhoso, maravilhoso de tão errado que ele é. Quando a gente acha que o cara não pode ser mais doido, ele resolve ser doido. O que que ele cisma? Ele começa a falar para o povo brasileiro, que ele está recebendo ameaças, certo? Que ele está recebendo ameaças do comunismo no Brasil, que os comunistas estão querendo tomar o poder no Brasil, e que ele fala que ele recebeu uma carta anônima falando que ele é o único que pode impedir isso de acontecer. O Brasil está sendo assombrado pelo comunismo e que se ele não for, governado, né, se ele não puder governar sozinho, como o líder salvador do Brasil, né, isso significa que ele não precisa discutir nada com ninguém, ele não precisa mais de eleição, que ele vai ficar o tempo que ele quiser no poder. Se ele não governar desse jeito, o Brasil vai se tornar um país comunista. Só que ninguém está sabendo dessa ameaça comunista. Isso é uma coisa que ele inventou na cabeça dele. E aí, o que ele faz? Ele vai mandar... grifa isso aqui para mim. Ele vai mandar o vice-candidato dele, o vice-presidente, para a China, que se tornou um país comunista. Olha a loucura do Jânio Quadros. Olha a loucura do Jânio Quadros. Olha isso. Ele vai pegar o vice e vai mandar para a China. Ele vai falar para o João Goulart, que é o vice dele, que ele está indo numa missão diplomática. O que é isso? Que ele vai lá negociar acordo, que ele vai negociar produto, né? Vai tentar vender produto brasileiro dentro da China e tal, e papapá. É a função do vice-presidente, né? Fazer essas negociações. Só que a China é um país comunista. A gente vai aprender isso nos capítulos adiante, tá? A gente vai voltar nesse assunto. Olha a treta. A China é um país comunista, Lara. E o João Goulart foi enviado numa missão oficial. Ele foi a mando do presidente. Certo? Só que quando o João Goulart embarca para ir para a China, o que o Jânio Quadros faz? Manda uma carta para o Congresso falando que o João Goulart foi sozinho. Foi por conta própria. Inventa essa história. Para quê? Para parecer que o João Goulart está indo para a China para negociar para o Brasil virar comunista. Como se ele, Jânio Quadros, não estivesse sabendo. Tipo assim, não, o vice-presidente acabou de ir para a China, não me informou, e se ele está indo para a China, um país comunista, significa que o Brasil vai ser comunista. Nossa Senhora, Congresso. Eu recebi uma carta falando o seguinte, que o vice-presidente está na China para arrumar um golpe, o Brasil vai se tornar um país comunista e só temos uma solução. Ou vocês, políticos do Brasil, me deixam governar para sempre, certo? Eu mando em tudo, eu viro um líder, eu viro um ditador e vou organizar tudo sozinho, ou então eu, Jânio Quadros, vou renunciar. Por quê? Porque se eu renunciar, né, se eu não quiser mais ser presidente, quem é que é a próxima pessoa que assume o governo do Brasil? Quem que assume? O vice-presidente. Olá, aonde que o vice-presidente está? Na China. Aí qual que é a jogada do Jânio Quadros? Ele tenta fazer tipo assim, né? Ele tenta mandar um blefe. Zé Amaro, você que está aprendendo a jogar truco, certo? Ele tenta blefar para cima do Congresso, fazendo o seguinte, nossa, nós temos duas opções. Ou a gente aceita a renúncia do Jânio Quadros e o próximo presidente do Brasil é o João Goulart, que está na China e está armando um golpe comunista, ou então a gente aceita o Jânio Quadros virar um ditador e ele governar sozinho. Nossa, que encruzilhada, certo? Essa foi a estratégia do Jânio Quadros. Só que qual que é o problema disso? Na hora que ele manda mensagem para o Congresso falando que ele vai renunciar se não deixarem ele ser o governante para sempre,
Sabe o que o Congresso faz? Bacana, a gente aceita a sua renúncia. Então, velho, pode ir embora. Aí o Jânio Quadros fica tipo, não, peraí, vocês não entenderam. Calma, vou explicar de novo. Eu tô indo embora. Eu tô renunciando. Se vocês aceitarem minha renúncia, o Brasil vai virar comunista, que é lá o cara lá na China, ó. Vocês têm certeza disso? Não temos. A gente não aceita você como líder perpétuo. Pode ir embora, valeu. Aceitamos a sua renúncia. Isso o João Goulart na China, velho, sem saber de nada que tá acontecendo. Saca? Tá lá de boinha e tal, tinha que ficar lá 2 semanas na China, fazendo acordo, negócio, sem ter noção do que tá rolando. O Jânio Quadros ainda tenta mandar uma outra carta, um bilhetinho. Ele tenta mandar os trem por bilhetes, falando que era falso a carta dele, que ele não estava renunciando, que não foi nada disso, que usaram a assinatura falsa dele no documento e tal, que ele nunca quis isso. Pelo amor de Deus, deixa ele continuar. Pelo amor de Deus, gente, eu mandei errado. Não era para ninguém ter lido isso. E o Congresso não aceita. O Congresso aceita a renúncia do Jânio Quadros. Falei assim, não, mano, tá assinado, você veio a público, falou que estava renunciando, então a gente aceitou. O Congresso tira o Jânio Quadros. Aí qual é o problema? Existe a ideia de que o João Goulart, que é o vice, está na China e é comunista. O que o Congresso faz? Opa, o Congresso não deixa o João Goulart voltar da China e assumir o governo. Assim que o João Goulart chega da China, a polícia já está esperando o João Goulart. Ele não pode, sacou? Ele não é considerado presidente. Ele tem que assumir. O João Goulart está nem sabendo o que está acontecendo. Está nem sabendo que ele virou o presidente porque ele é o vice, que o Jânio Quadros renunciou, maluco. Não deixam ele governar, certo? E aí começam as tensões.